Livro de Jó. Pastor, onde é que fica Jó? Na Bíblia, antes de Salmo. Você abriu no livro de Salmos, você vem para frente, como quem está voltando para Gênesis, ele está logo do lado aí. Capítulo 22, vamos lá no versículo de número 21. Amém, pessoal? Aqui, irmãos, um dos três amigos de Jó, quando Jó estava lá naquela situação de dificuldade, Jó perdeu a família, perdeu os filhos que ele tanto amava, perdeu a saúde. E a pessoa, quando perde a saúde, é complicado, não é, gente? A saúde é um tesouro da pessoa. Por isso, já vai um conselho aqui para gente, irmãos, para todos nós. Precisamos cuidar mais da nossa saúde. Às vezes relaxamos, às vezes damos muita atenção para o trabalho. Tem pessoas que é assim, que ela se dedica demais ao trabalho. Eu não quero parar, eu não vou parar, eu não quero, porque e tal, porque eu preciso. Mas chega uma hora que forçadamente ela tem que parar. Vocês conhecem casos assim, conhece ou não conhece? E pessoas que você até falava com ele, dava conselho, ou alguém dava conselho para eles, não, porque não sei o quê. Mas teve um dia, eu tenho que estar na frente, eu não posso parar, porque sem mim aquela empresa lá não roda, sem mim aquele trabalho, aquela oficina, aquele negócio ali não vai para frente, e por que e tal. Aí teve um dia, meu irmão, que deu um piripaque lá, teve um dia que colapsou lá, deu um curto-circuito. Ele foi parar onde, irmãos? Hã? Na emergência. Alguns talvez ficaram internados. Depois tiveram que ficar encostados. Mas a empresa parou de funcionar? Entendeu, pessoal? Então nós precisamos, irmãos, de um momento, ó, e, e serve até como uma terapia para você também. Você trabalha demais. Você vem na igreja. A rotina tá trabalho, casa, igreja. Tem uma hora que você tem que dar uma. Eu vou assistir ali um filme de Bang Bang no cinema ali. De vez em quando eu assisto. Pastor e pô, de vez em quando eu assisto. A gente só faz se abaixar assim de vez em quando para poder as balas não venham atingir a gente, mas assiste os Bang Bangzinho, aqueles filmes aquelas seriados, né? Aquelas séries que tem na TV. Por quê? Ajuda também a nossa mente a que é só pensar, trabalho, e a pessoa fica só de trabalho, família, igreja, né? Aí você tem que tirar uma hora para, não sei, ir na rua perturbar um pitbull, ver o vizinho lá que tem um pitbull, hoje vou atender o pitbull do vizinho. Aí vai, atende o pitbull, corre. Só não deixa ele pegar você. É algo de fé? É? Então serve até como uma terapia, irmãos. Então, cuide um pouquinho lá, puder fazer algum tipo de exercício, faça. Então você vai fazer lá. Então Jó está naquela situação de perdeu saúde, perdeu a riqueza dele, o dinheiro que ele tinha, perdeu os filhos que ele tanto amava. Então você imagine a situação de Jó. E agora Jó está ali, irmãos, a Bíblia diz que limpando a pele com um caco de telha. E vem os amigos, graças a Deus que eram os amigos. Porque se fosse inimigo, ou não é verdade, irmãos? E tem aqueles amigos que de vez em quando eles chegam pra gente com as... É assim ou não é? E o cara é amigo, mas de vez em quando ele chega com a... E a gente tem que aprender a entender quem é o bom amigo e quem é o mau amigo, irmãos. Porque o bom amigo, mesmo nas horas difíceis, ele vai estar com você lá. Que vai estar contigo, né? Então, os amigos vieram ter com Jó, e ali não sei, né, se foi falta de sabedoria, ou se foi a visão deles e tal, porque às vezes acontece. Você não já passou por uma situação de talvez você ter um problema de saúde, ficar doente, e alguém que vai te visitar chega lá para você, menina, não sei como é que eles se tratam lá, vê qual é o pecado que você está cometendo.
Ô pastor, tem gente que fala assim, irmãos. Tem gente que fala assim. Porque a pessoa, muitas vezes, ela já deixou como se fosse um fanatismo, a religiosidade tomar conta dela. Então ela entende que tudo de errado é o quê? Só que nós somos humanos, irmãos. E por sermos humanos, tem um momento que o nosso corpo, o quê? Nós não podemos aceitar o problema. Aí a gente luta contra ele e vence. Amém, pessoal? Mas aí os amigos veio aqui para Jó e começaram a falar um bocado de coisa para Jó. E começaram a falar um bocado de coisa, até de certa forma querer condenar Jó. Mas aqui também, irmãos, ele dá uns conselhos para Jó que serve para nós também hoje. Naquilo que eles falam contra Jó, eles acabam dando ali um conselho. E está aqui no versículo 21, primeiro diz assim para a gente aqui, ó, vamos lá. Diz assim, ó, versículo 21. Tem tradução que diz, une-te, pois, a Deus. E tem o quê? Paz. E assim te sobrevirá quem, gente? O bem. Tem tradução que, em vez de falar une-te, fala-te apega-te. Amém? Então, não sei se a sua tradução está une-te ou apega-te, mas uma ou outra serve. O que é unir, pessoal? Unir é o mesmo que juntar ou associar. Como assim, pastor? Vamos trazer para o casal de solteiros. O rapaz é solteiro e aí ele conhece lá uma moça, ou a moça conhece o rapaz, e os dois começam ali a conversar e tal, começam a se gostar. E aqui já vai um conselho para você, jovem da igreja, para vocês não caírem no erro de muitos que tem por aí. Qual pastor? Você conheceu alguém? Antes de você já beijar na boca, dar o primeiro beijo. Primeiro, se você é de Deus, primeiro, fale com seus pais. Meus pais conheciam a pessoa e quero orar por ela. Falou com os pais, vem até o seu líder espiritual, vai até o seu líder espiritual e fala, quem é o líder espiritual? Aí vai lá e fala, ô pastor, eu conheci uma pessoa aí e comecei a gostar e quero que orar pela pessoa. O pastor vai te instruir da palavra de Deus. Não faça que nem muitos que fazem não, como pastor, conhece, aí por lá começa o namoro, aí depois que começa o namoro, apresenta para o pai, meu pai, minha mãe já é meu namorado. Como é que a gente fazia antigamente? Tem homem aqui na igreja? Tem não? Tem, né? Como é que você fez lá o processo para namorar com a esposa hoje? Como é que foi? Não foi lá falar com o pai da menina? Não foi para a porta? Aí o pessoal hoje, o crente está querendo fazer que nem o pessoal do mundo, como? Já começa o namoro por lá, pelas praças, pelas festas lá. Aí depois que já estão se namorando, 15 dias, um mês de namoro, aí tá meu pai, minha mãe querem apresentar para o senhor, para a senhora, minha namorada. O pai e minha mãe falam, mas o quê? Já começou errado. Antes de dar o primeiro beijo, como é que é? E antigamente era gostoso, né? Que a gente chegava, Marivaldo, na casa da pessoa lá para pedir a mão da velha, o velho muitas vezes estava com um facão do lado. Quem já tomou carreira de facão aqui? Quem já tomou? Já tomou, Charles? Não? Vou ter que mandar o velho tirar essa carreira de facão, velho. Tem que ir lá mandar ele tirar essa carreira de facão. Quem já tomou aqui? Que eu já tomei. Já tomei. Deixa lá. Então quer dizer, irmãos, conheceu um ao outro lá. Aí começou a namorar. Aí entenderam que realmente dão para seguir junto. Noiva. Não é assim? São as etapas da construção para a família, né? Aí noiva. Aí agora que está noivo, vamos entrar no papel para a gente o quê? Como é que é? O cara pede tanta liberdade. Quando eu completar 18 anos, eu não vejo a hora dos meus 18 anos para ficar o quê? Livre.
Aí ele fica livre. Aí começa a voar sozinho. Aí cai na mão de quem? Aí ele mesmo se prende. É assim ou não é? Ele mesmo se prende. Aí vão lá, ó, se une. Olha o que a Bíblia fala. Deixará o homem a seu pai e sua mãe ao quê? A unir-se a sua esposa. Então é a união, a junção de duas pessoas. Existe também a união de pessoas que têm o mesmo pensamento em questão de empresas. É assim ou não é? A pessoa muitas vezes fala com o outro lá, vamos abrir uma sociedade. Não é assim? E aí vão lá e se juntam. Não sei, um talvez tenha um capital maior, o outro tem uma experiência do trabalho, e aí os dois se juntam, montam a empresa com o objetivo de quê? De aquela empresa crescer e eles também juntos dali crescerem. Então, a união é isso aqui, irmãos. O apegar-se significa aquele estado de afeição. E você sabe que tem pessoas que ela se afeiçoa uma a outra, sim ou não? Quem aqui não tem um colega no trabalho que você é mais apegado àquele colega? Tem ou não tem? Tem aquele colega que você é mais apegado a ele. Você tem não sei, um tipo de um carinho mais com ele, um cuidado melhor. Tem sempre aquela pessoa assim, que é mais apegada a uma outra, né? Então, quer dizer, irmãos, a afeição é aquela questão do apego. Tem pais que eles são apegados aos filhos, não é? E os filhos crescem, e os filhos agora querem casar, e o pai vai morar aqui em casa. Quer dizer, por quê? Porque o pai entende, o pai, na cabeça do pai, os filhos não têm que e agora viver só. Não, tem que casar e ficar aqui perto de mim. Não, não é assim. A Bíblia diz, ó, une e vai viver com a sua esposa. Sai da casa de pai e de mãe. Mas às vezes o pai e a mãe é tão apegados aos filhos que não querem que os filhos o quê? Saiam de casa. Tem aquela pessoa que já é o filho que já é apegado aos pais. O filho quando quer casar vou casar, mas não quero deixar painho nem maninha. Porque são muito o quê? Apegados. Porém, isso precisa acabar porque na hora que pai e mãe morrer, quem é que vai ficar com a pessoa? Temos que vigiar nisso aí, né? Então, o apegar-se aqui é aquela questão da afeição, da afinidade, do carinho, da cumplicidade que um tem com o outro, irmãos. E tem colegas de empresa que é assim, né? Se dá bem. Eu tenho colegas da empresa que eu trabalhei que até hoje a gente se fala, se comunica. Até hoje a gente troca pelo WhatsApp. Tem amigos de época de colégio que eu ainda converso com ele até hoje. Assim também são vocês. Então, olha o que a Bíblia fala pra gente. Ou une-te ou apega-te. A quem, gente? Vamos lá? Une-te, pois, a quem? A Deus. E aqui eu quero que você reflita agora. A quem é que você tem se unido? Com quem que você tem se unido? Com quem que você tem feito uma sociedade? Pastor? Aí agora fica difícil não. É você parar, observar a sua vida, observar a maneira qual você está vivendo, as suas atitudes, ações e ver com quem você está se unindo. Palavra de Deus fala lá em carta de Tiago, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E a pessoa muitas vezes, ela está criando uma amizade com o quê? Com o mundo, com o pastor. Começando a praticar até as mesmas vivências que as pessoas do mundo lá fora. Dando maior atenção para as coisas de quem? Do mundo. Quando a pessoa passa a fazer isso, quando eu passo a dar mais atenção e a
observar mais as coisas do mundo, eu estou me unindo a quem? Ao mundo. E essa união com o mundo não vai agradar quem, gente? A Deus. Então, a quem é que nós temos nos unidos? Ou o que é que você tem se apegado? A quem você tem se apegado? Tem pessoas que o apego dele é o trabalho. Se alguém passar para ele e falar assim, olha, tem culto na igreja, não, hoje eu não posso porque eu tenho meu trabalho, eu não posso deixar meu trabalho. Agora, deixa eu perguntar para a pessoa aqui. Se Jesus vier hoje, ela não vai ter que deixar o trabalho? Vai ou não? Se eu não tenho coragem de deixar meu trabalho hoje, quando Jesus vier, como é que eu vou fazer? Ô Jesus, vai indo aí na frente que eu encontro o senhor no caminho. É assim? A nossa vida aqui na Terra, ela é um vestibular, é uma preparação para a gente entrar no céu, irmãos. Se eu sou apegado ao dinheiro, e tem gente que é tão apegada ao dinheiro, que nem dízimo nem oferta dá na igreja, e ainda acha errado quem dá. Né? Eu não sou dizimista, tá tudo dando certo para mim, mas uma hora a conta chega, né? Ah, mas eu aprendi em tal lugar, mas é tal lugar que ora por você? Né? Então a pessoa é tão apegada que ela entende, na cabeça dela lá, o diabo colocou que ela não precisa ser dizimista nem ofertante. É como aquele povo lá de Ageu, como pastor. Está lá escrito, né? Diz assim, ainda não é tempo de construir a casa de quem? Do Senhor. Ainda não é tempo de construir a casa do Senhor. Porém, vocês moram nas vossas casas o quê? Estuquidas, arrumadas, casas feitas com madeiras boas, madeiras de primeira qualidade. Então, as pessoas querem viver o melhor, mas na hora da gratidão, de reconhecer Deus, ela não reconhece. Por quê? Porque é o apego. Lembra daquele jovem rico lá? Quando Jesus falou para ele, ó, vende tudo e reparte o seu dinheiro, reparte com os pobres. O que ele fez? Ele deu? Não. Ananias e Safira. Está lá em Atos 5. Venderam a propriedade deles lá. Na hora que ele viu o valor do dinheiro, o que foi que ele fez com a Safira? Nós vamos entregar somente o quê? Metade. Vamos entregar metade. O pastor, o quê? Sério? Digamos assim, ele vendeu a propriedade deles lá, botar 100 mil. Ele tinha que entregar os 100 mil lá. Amém? Na hora ele fez o quê? Botou 50. Ainda teve uma chance de consertar o erro. Eu garanto para vocês que teve uma chance de consertar o erro. O que passou teve. Quando ele chegou para entregar, que o apóstolo Pedro falou para ele assim, por que deixou Satanás entrar no seu coração? Se na hora que Pedro fala aquilo com ele se arrepende ali, se aquebrando ali, deixa o arrependimento tomar conta, e eu fui em casa buscar o restante, eu digo para vocês que ele não morria. Mas Pedro falou com eles, ele o quê? E tem gente que é assim, irmãos. Satanás está enchendo o coração dela. Não só nessa parte de ser fiel a Deus em dízimos e oferta, de reconhecer, porque quando eu devolvo o dízimo e eu oferto, eu estou reconhecendo a Deus da minha vida o quê? Eu estou reconhecendo e sendo grato a Deus. Mas também, às vezes, eu deixo de reconhecer Deus em várias outras áreas da vida. E tem pessoas que é assim. A pessoa estava desempregada, vivia na igreja.
orando, pedindo emprego. Alcançou o emprego, agora eu vou na igreja quando eu quero, quando eu tenho tempo, se sobrar. Eu estou dando para Deus a sobra do meu tempo. Sobrou, eu vou na igreja. Não sobrou tempo, eu não vou na igreja. Acabou. Eu não faço nem esforço. Eu nem me esforço. Ah, mas Deus entende. Entende? Deus é amor e ele é o que também? E um dia ele vai o quê? Não se apega só nesse que Deus é amor, não, que a justiça vem. Então precisamos, meu amigo, atentar para isso. Em que nós estamos sendo apegados? Aqui está dizendo, apega-te a Deus, ou une-te a Deus. Tem o quê? Paz. Quando a pessoa se apega a Deus, por mais que a vida delas entre naquele mar de confusão, ela consegue ter paz. Ela consegue ter tranquilidade. A situação, por mais complicada que seja, ela consegue ter paz. Talvez dê aquela abaladazinha assim, aquele tremorzinho assim, mas logo ela, ei, Deus é comigo, esse vento vai passar, a vitória é certa. Porque tem hora que vem uns ventos que bate assim, que a gente, é ou não é verdade, gente? Mas a pessoa que está em Deus, ela tem paz, porque ela sabe que Deus é com ela e vai dar vitória. Aí diz aqui, ó, une-te a Deus e tem paz. E assim te sobrevirá quem? O bem. Quem deseja alcançar o bem aí? E o que é o bem que você, qual é o bem que você entende? O que é que você entende como bem? Pessoal? O bem é quando você está perdendo tudo, não é assim? É? Está perdendo tudo, perdendo, é que nem Jó, perdendo família, perdendo dinheiro, é assim ou não é? Hã? Você vai no médico com a dor de cabeça, chega lá, o médico, rapaz, é isso aqui, é assim, 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 misericórdia, tanta coisa. O que é o bem para você? É quando você começa a alcançar coisas que aos seus olhos são o quê? Boas. A pessoa começa a prosperar, não é? A pessoa começa a gozar de saúde. Sim ou não? A começa a ver os filhos melhorando. Porque é triste, irmãos. É triste a gente ver jovens perdendo a vida, por quê? Porque escolheu o caminho errado. É triste ou não é, pessoal? Então, olha o que está dizendo aqui, ó. Une-te, pois, a ele, ou apega-te a ele. Tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aí diz o versículo 22 aqui, ó. Aceita-te, peço-te, a lei da sua o quê? Boca, e põe as suas palavras no teu quê? Coração. Onde é que você tem guardado a palavra de Deus? Os ensinamentos que você tem tido ao longo de todo esse tempo, você tem guardado no seu coração? Toda a palavra de Deus pregada na igreja é para quem está onde? Na igreja. Nunca pegue a palavra de Deus que está sendo ministrada e fala, essa palavra é para o irmão fulano, é para o meu vizinho, é para não sei quem. Não sei quem que devia estar aqui hoje. Ei, está aqui aqueles que Deus o quê? Preparou para esse momento. Nunca saia por aí dizendo, porque Deus não falou comigo, porque a palavra, não é o pastor que fala para ninguém. A palavra, no meu entendimento, é Deus que
Ainda que eu entenda, que na minha mente eu entenda que a palavra não é para mim, mas eu tenho que fazer o que com ela? Porque ela pode não ser para mim que dia? Que horas? Mas ela pode vir para mim lá na frente. Uma hora eu posso precisar dela. Se eu desprezei, se eu não guardei, o que é que vai acontecer? Uma hora vai ficar o quê? Que falta. Então, ó, guarda a lei da tua boca. A lei aqui é toda a palavra de Deus. Todo o ensinamento de Deus para nós, precisamos guardar. E guardar onde, gente? No coração. O Senhor Jesus Cristo, ele fala da parábola do semeador. Ele diz lá que o semeador saiu a semear. E parte da semente caiu onde? Na beira do caminho. Outra semente caiu em pedregais. E outras caiu onde? Entre espinhos. E outra caiu numa boa o quê? Terra. Traz isso aqui para você agora. Onde é que a palavra, que a semente está caindo na sua terra lá? Onde é que você tem colocado sua semente? E a semente aqui é a palavra de Deus. Aí eu digo assim, você vai ver 4 tipos de crentes na igreja, de pessoas na igreja, de semeadores. Como, pastor? O que planta no caminho, e eu lhe provo isso aqui depois do culto. Vai ter pessoas que quando sair na porta ali, você perguntar qual foi a mensagem que o pastor deu hoje, não lembro mais não. Não precisa demorar não, basta sair aqui, ó. Chegar aqui na frente, você pode perguntar. Ela não lembra mais. Ou você pode perguntar para ela amanhã. Qual foi a palavra de ontem, irmão? Rapaz, a palavra de ontem foi, irmão. Porque plantou onde, gente? No caminho. Deixou cair no caminho. Outros plantam em quê? Em pedregais, ou seja, em pedras. Tem pedras, tem local que é pedreira, por cima cria aquela camadazinha de terra. Aí, os passarinhos ou alguém ali deixa cair uma sementezinha. Por ter aquela pouca terra ali, a semente germina e brota. Só que ela não consegue sobreviver muito tempo. Por quê, pastor? Porque não tem estrutura para as raízes do quê? Então, quando a raiz começa a penetrar, encontra quem? As pedras. Ela não consegue penetrar nas pedras, ela não consegue tirar das pedras o alimento, a substância necessária para sobreviver. A pedra, por causa do calor, esquenta e mata quem? Pronto, acabou. É questão de quê? Tempo. Outros plantam a semente onde? No espinho. Vai brotar? Vai. Vai. Mas os espinhos começam o quê? A sufocar quem? A planta. Os espinhos começam a sufocar a planta. E aquilo ali começa a trazer o dano para a planta. E acaba matando aquela planta. Então, tem pessoas que é assim. Ela planta a semente dela, está nos espinhos. E quando vem qualquer momento de tensão, de tribulação, de provação que ela passa, ela não consegue sobreviver, resistir àquele período.
E quantas pessoas que você conheceu na igreja, não sei, talvez aqui ou em outra igreja, e quando surgiu algum problema, algum momento de tensão, a pessoa saiu da igreja. E o pior, muitos estão aí no mundo hoje, com o copo da bebida na mão lá. Por quê, gente? Porque os espinhos o quê? Sufocaram e matou aquela semente lá. Agora, quando a semente é plantada numa boa terra, e eu espero que vocês plantem numa boa terra, por quê, pastor? Está escrito lá, aquele que caiu na boa terra, germinou, nasceu, e deu o quê? Frutos. E deu frutos. Quando é que eu entendo que a pessoa está plantando em boa terra? Quando ela começa, você vê mudança na vida da pessoa. Em tudo. Em tudo. A pessoa começa a mudar. Só que tem gente que está na igreja há 300 anos e não muda. Não muda. É a mesma coisa o tempo todo. Não sai do lugar. É como aquele carro velho que enganchou na pista lá e abandona e vai de pé. Como é que está o seu coração? Então prepare ele para receber a boa semente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus muda. Amém, pessoal? Ó, guarda a palavra onde? A pessoa não está guardando no coração, né? Vai embora. Versículo de número 23. Se o que, pessoal? Gente? Então vamos lá. Vou pegar aqui pela Bíblia Física aqui, diz assim, ó. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o quê? Afasta a iniquidade da tua o quê? Tenda. Na outra versão cá que eu tenho, por isso que você vê aqui o celular aqui do lado, viu, pessoal? Estou sempre com a Bíblia também, duas traduções. Aqui diz assim, ó. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado, se afastares a iniquidade da tua o quê? Tenda. Então, uma diz, se te voltares, e a outra diz, se te converteres. Vamos lá. Converteres é o mesmo que se converter. E quando é que a pessoa se converte? Quando é que eu entendo que eu me converti? Quando há mudança na vida da pessoa. Quando tem mudança na vida da pessoa. A pessoa convertida, ela muda. Ela muda o pensamento, ela muda a maneira de agir, ela muda a forma dela e tudo. Ela deixa os vícios, os maus costumes. Você vai ver crente falar assim, mas eu tomo uma cervejinha com álcool, uma cervejinha sem álcool. Eu tomo uma cervejinha sem álcool, não tem problema não é pecado não. É. Ô pastor, e por que é pecado tomar cerveja sem álcool? Porque a pessoa não deixou o vício. Se ela deixasse o vício, se ela se convertesse, ela deixava o vício. E se ela deixasse o vício, ela não queria saber nem de uma e nem de... Por quê? Porque a cerveja sem álcool, ela é obra de engano. É a porta de entrada de novo para com álcool. É engano isso, pessoal. Então, o que é se converter? É mudança, é transformação.
Vai lá que de vez em quando você, né? Ainda, mas você, espera aí. Isso não pode fazer parte de minha vida. Então, mudança, converter, se converteres. E nós precisamos nos converter de fato e de... Tem pessoas que são convencidas. Tem pessoas que são convencidas. Eu já vi muita pessoa dizer, não, eu sei que a igreja de crente, a igreja evangélica é boa. É o melhor caminho. Ela até ensina para outra pessoa, não, mas lá é bom caminho mesmo, tal e tal. Mas ela mesmo o quê? Porque ela só é o quê? Convencida. E tem gente dentro da igreja que é convencida. Ela vem, participa e tal, mas ela não se converte. Então nós precisamos converter, mudar. A de cá diz, se voltares ao Senhor. Voltar significa o quê, irmãos? Voltar. Regressar. Retornar. Exemplo. Aquele filho que um dia chegou para o pai e falou, pai, não dança não, viu gente? Vai dançar não. Vamos lá. Aquele filho estava na casa do pai, ali ele tinha tudo, O pai bancava ele lá, dava comida, dava bebida, dava casa, fazia tudo lá, dava bronca também, porque pai também é para dar bronca, é ou não é? É assim ou não é? Eu trabalhei com meu pai uma época, no dia de receber o salário, ele olhou para minha cara e falou assim, você quer o quê? Falei, pagamento? Não. Te dou casa, comida, o que você quer dinheiro? Já tá pago já. Falei, é o que, pai? Ele fiz o quê? Baixei a cabeça e saí. Arrumei outro emprego. Arrumei outro emprego. Corri atrás e trabalhava com ele e por fora procurando, consegui outro. Então quer dizer, irmãos, aquele filho tinha tudo na casa do pai lá. Sem contar o amor do pai por ele. Tem pai que não demonstra o amor, não demonstra porque é aquele pai que não sabe abraçar a filha, não sabe ali, é assim ou não é? Não sabe conversar, mas ele ama o filho. Ele ama. É porque a natureza do homem é diferente da mulher. O homem foi feito para ser um cara mais duro, mais resistente. A mulher tem aquele lado mais... É assim ou não é? A mulher é mais sentimental, é mais mole e tal. A mãe fala pro filho, vai pro quarto, de castigo. Aí o menino vai para o quarto e fica chorando lá. Aí ele chega na porta do quarto, assim, abre um pouquinho e fica fazendo chantagem com a mãe. Aí a mãe olha para ele lá, vê com aquele olhazinho triste, faz o quê? Vai, sai, meu filho. Aí tira logo. Já o pai é como? Quando ele abre a portinha do... Ei, volta. Não é assim? Então a mãe é mais sentimental, é mais aquela coisa assim de sentimento. O homem é mais... E tem que ser, irmão. Tem que ser. Porque senão o negócio não anda. Então o cabo, ele é. Às vezes o cara sente até a dor, mas ele não... Conheço os cabos que ele fica ali assim, mas ele não volta atrás. Por quê? Porque ele entende que se ele voltar atrás, ele vai estar dando ousadia para aquilo acontecer de novo. Um deles sou eu. Então vamos lá. O que é que acontece, irmãos? A volta, aquele filho pediu ao pai, eu quero parte da herança. Aquele filho tinha direito, irmão, na herança?
Tinha? Hã? Tinha? Para mim, não. No meu entendimento, filho só tem direito à herança quando o pai morre. É meu entendimento. É meu entendimento. Eu fico revoltado, chateado quando eu vejo pai vender casa, vender não sei o quê, para dar parte para filho. Que parte? Quer dar parte para filho? Vai na polícia e dê lá. Extorsão, ameaça. Seu delegado, meu filho está me ameaçando. Está me extorquindo. Aí você dá parte dele. O cabra cresceu, o pai já tinha casa. O pai já tinha lá no seu empresa. Aí ele agora, porque é meu direito. Direito o quê, rapaz? Vai trabalhar, vai construir sua vida? É cada ideia que esse povo inventa, rapaz. Tem filho que qual é a história do filho? Nenhuma. Mas ele não para observar que o pai dele é que tem a história. Pegou de baixo lá, começou e botou. E o filho agora quer a minha parte. Né? Mas o pai lá, como muitos fazem hoje também. Tá bom, meu filho, você quer essa parte? Quer. Aquele pai chamou o filho, aconselhou, ajudou, tentou de tudo que foi forma para poder aquele filho não se dar mal. Mas ele, não, eu quero minha parte. Eu quero viver minha vida. Não é assim que muitos fazem? É assim ou não é? Quero viver minha vida. Vá viver sua vida. Vá lá, meu filho, vive a sua vida. Quebra a sua cara por lá e pular mesmo tu. Eu, quando falei pro meu pai, vou casar, minha mãe, vou casar, já tinha na cabeça, vou sair de casa. Se der certo, amém. Se não der, pular mesmo eu me vi. Eu já tinha na cabeça isso. E graças a Deus eu não abusei meu pai em nada, irmão. Procurei não dar abuso para ele. É? Então quer dizer, pessoal, o pai foi lá, deu a parte para aquele filho. Aí o bonitão, cheio do dinheiro, cheio da grana, em vez de investir o dinheiro em algo positivo, começou o quê? Com amizade. Cuidado com as amizades que você arruma por aí, viu? Vigia. Tem gente que é seu amigo só enquanto você tem uma coisinha. Acabou aquela coisinha. Acabou o quê? A amizade. Disso aí eu conheço um pouquinho. Já tô coroa. Já tenho um pouquinho de experiência de vida. Então, tem amigo que só é contigo quando você tem uma coisinha. Você pode ofertar alguma coisa para ele, ele está do seu lado. Ah, é meu amigo do peito. Como diz o povo na rua aí, amigo do peito é quem? Fala não, né? Isso aqui é. Começou com as amizades lá, e levar amizade, e tome de cachaça para dentro, e tome farra, e tome festa, e aquela bagunça toda, e aquela agonia toda, e vai, e o dinheiro só, tchac, tchac. O barulhozinho do caixa só, tchac, 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 registrando a menos. Chegou uma hora que quando ele procurou o dinheiro, cadê? Aí agora não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para poder pagar a pensão que estava morando, não tinha dinheiro para nada. Os amigos fecharam as portas. Ele acabou onde, gente? Na rua. Na rua. Mas quando ele acabou na rua, se viu agora passando fome, ele lembrou de quem? Gente? Pai. Aí ele regressa para a casa do pai. Ele retorna para a casa do pai. E vê se não tem pessoas que estão assim. Tem aqueles que saíram,
quero mais saber de ser crente, não. Não quero mais negócio de ser crente, não. Tem uns que ainda falam assim, agora eu sei o que é viver. Na igreja eu não tinha vida. Pois eu garanto para vocês que depois que eu vim para o evangelho foi que eu passei a ter vida. Tem gente que diz que não, né? Aí sai da igreja, sai do evangelho, vão lá para fora, bagunça. Tem gente que está longe de Deus mesmo estando na igreja. Por quê, pastor? Porque ela encontra-se numa igreja física. Ela vai lá para ver os irmãos, ela vai lá para ver as amizades que ela criou na igreja, mas ela é contra tudo que a igreja faz. Ela acha que tem que ser do jeito dela. Tem gente que é assim. É membro, é obreiro, é evangelista, é pastor, que estão tudo o quê? Desviado dentro de onde? De uma igreja. O pastor, isso é mentira não. Quando você vai nas cartas de Apocalipse, você vê que isso já existe. Já daquela época já existia. Daquela época já existia. E até hoje continua. Mas precisamos o que, gente? Regressar, retornar, voltar. Palavra de Deus diz pra gente, buscai ao Senhor enquanto se pode o quê? A oportunidade é dada, irmãos. A oportunidade está sendo dada. Precisamos regressar, voltar, retornar. Vamos lembrar do que Deus fez por nós quando nós começamos lá atrás. Em Apocalipse diz lá para Apocalipse 3, né? Lembra-te, pois, de onde o quê? Caíste. Volte à prática de quem? Das primeiras. Como era a pessoa naquela época lá? Nas primeiras obras. Éramos obedientes aos nossos... Era assim ou não era? Porque eu me lembro do minha época quando eu comecei. Ah, meu amigo, pastor falava com a gente. Não era assim? Por quê? Porque nós entendíamos que ali era o homem de quem? De Deus. Ele estava ali porque Deus colocou, ele era uma autoridade sobre nós. Hoje em dia, meu amigo, tem gente que se puder, mata o pastor. Mata. Eu fui em uma cidadezinha no interior aí, uma época atrás aí, e o pessoal dizendo lá que o pessoal deram veneno pro padre. Falei, como é que é, gente? É, pastor, envenenaram o padre da cidade. Eu falei, misericórdia. Aí eu fico imaginando, a pessoa deu veneno pro padre. E depois tá na missa lá. Mas você imagina um negócio desse? Tem gente na igreja que é assim. E precisa o quê, pessoal? Voltar. Eu vi uma pessoa aconselhar outro rapaz, está errado isso aqui, ó. E se você separar de sua esposa sem motivo, você não pode mais casar. Que nada, tá onde diz que eu não posso casar? Tá na Bíblia. Ele diz que a Bíblia estava errada. Por isso que a gente não pode confiar 100% na Bíblia. Aí quando ele vem falar comigo, ei, tu tá desviado, velho. Como é que pode um negócio desse? Então tem gente, irmão, que mesmo estando na igreja, está desviada. Você quer ver a prova? Não tem gente na igreja que fala mal do irmão? Tem ou não tem? Tem.
Tem gente que fala mal do irmão, que está embaixo. Tem gente que chega para você e fala mal do pastor. Porque ela queria outro pastor ali na igreja, não queria aquele. Porque ela não se agradou da cara, do jeito. É. Eu passei em um lugar que o pastor anterior era muito dado com o povo. Era muito apegado com o povo. Eu, quando cheguei, dei o meu jeito. Eu aprendi com a liderança quando eu entrei na igreja, que meu lugar é onde? Na igreja. Se alguém precisar de falar comigo ou me procura na igreja, se tiver que fazer uma visita, a gente vai e faz. Mas eu não tenho que estar toda hora na casa de quem? Não tenho que estar. Eu estou na igreja. Como até hoje tem sido. A coisa mais difícil é vocês não me verem aqui na igreja. Estou sempre aqui. Quando não estou aqui sentado nessa cadeirinha aqui, estou no escritório. Mas estou sempre aqui. Mas cheguei na cidade e o pessoal lá não queria. Ah, porque quem tinha que vir, quem tinha que estar aqui era o pastor fulano, não era o senhor, não. Está errado isso? Eu falei, irmão, se está errado ou não, o pastor daqui agora sou eu. E o senhor vai ter que me aceitar. E se não quiser aceitar, se morda. Ele olhou para minha cara assim, eu falei, fica aí se mordendo aí de raiva aí, que meu trabalho eu vou fazer. E fiz meu trabalho, meu irmão, acabou. Aí depois fui descobrir por quê. Ah, porque o pastor que estava lá anterior, até cesta básica dava para ele. O que é que eu falei aqui quando eu cheguei aqui na igreja com vocês? Eu quero ser o quê? Pastor. E depois o quê? Primeiro o quê? Ó a linha, primeiro pastor. E sou assim. Primeiro pastor. Enquanto eu estiver aqui, pastor e amigo. O dia que a igreja falar, vaza, sai daí, vai para outro lugar. A partir daquele dia, eu já tiro todo mundo da minha agenda. Misericórdia. Mas é assim que eu faço. Quando eu vim para aqui, eu tinha um número de telefone. Que era telefone e o WhatsApp que o pessoal da outra igreja sabia qual era o meu zap lá. Aí quando eu vim para aqui, eu comprei uma outra linha. Usava no carro e tal. Aí fui. Aí o pessoal lá, quando me via, às vezes me encontrava nesse evento que faz, né? Evento do Arrastão Gospel, ou em vigília lá na sede, lá, né? Vigília de obreiro lá na sede e tal. Que a gente tá lá. Ô, pastor e tal, tentei falar. Mudei o número. E dava perdidor, pastor, também não. Perdi o contato de muita gente lá. E ó, fui aqueles que eu tinha na lista, arranquei tudo da minha lista. Vocês tinham um número meu aqui. Tinham ou não tinham? Tinham ou não tinham? Tinham. A igreja pediu pra gente criar um número para a igreja e um WhatsApp da igreja. Passei para vocês? Todo mundo tem o telefone da igreja? Sim ou não? Pronto. Quiser falar comigo, fale pelo da igreja. E o seu pessoal, pastor? Mudei. Se vocês mandar para mim, vocês não vão me achar. Porque já mudei. E outra. E é bom vocês cancelar porque
esse número já foi cancelado, eu já cancelei essa linha. Então, a operadora pode passar para outra pessoa e vocês falar com outra pessoa lá pensando que sou eu. Então, cancele. Quem tinha aquele WhatsApp meu que era o 85430658, cancele ele. Já não não é mais meu, a linha também não é mais minha, eu cancelei aquela linha. Eu tenho outro WhatsApp pessoal, e esse é pessoal, mas vocês falem comigo pelo da igreja. Amém? Aquele pessoal lá E evite, eu já falo logo, não quero nem saber de estar conversando ali, não. Que quem mandar negócio de Pix, mande por aqui. Por quê? Porque esse aqui, quando eu for embora, eu passo o chip pro pastor atual. O pastor atual bota no telefone dele, eu cancelo no meu. Bota no dele, cancelo no meu. E aí pronto. Ele segue a vida dele com vocês e eu vou seguir minha vida com outro povo que Deus o quê? Me der. Meu irmão, um dia a gente vai se ver no céu, ou vocês não vão pro céu? Lá no céu a gente se vê, toma um cafezinho, não sei, alguma vigília que tiver na sede aqui, algum movimento da igreja que tiver aí na rua aí, um show da festa, se vê lá, ô, tudo bom? Tá, acabou. E é assim que funciona, irmãos. Então, ó, vamos lá, 24, não é isso? Cadê, meu pai? Aqui. Acabei perdendo aqui. 23, né? Une-te, pois, a ele e tal. Aceita, peço-te, ali da sua boca e tal. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o que, gente? Edificado. O que é ser edificado? Paulo diz aqui, edificado. Às vezes a pessoa precisa ser reconstruída de novo. E é o que Deus quer fazer com a gente, irmãos. Ele quer nos reconstruir, nos edificar. Você compra uma casinha velha lá, uma casinha lá, ou até a casinha nova mesmo lá e tal. E aí você precisa, da sua visão, você entende que ela precisa de uma reforma. Aí você faz lá e faz reforma. Você está reedificando aquela casa, né? Deus falou para o profeta Ezequias: põe tua casa o quê? Põe tua casa em o quê? Em ordem. Muitos de nós, presta atenção no que eu falo, muitos de nós estamos precisando colocar nossa casa em ordem. E ele diz, né? Coloca a tua casa em ordem, porque tu o quê? E não o quê? Então vamos cá, ó. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás o quê? Afasta a iniquidade da tua o quê, gente? Pronto. A iniquidade é o mesmo que pecado. Numa linguagem mais clara, é iniquidade. Aquele pecado, aquele erro repetido. A pessoa vira e mexe, está fazendo aquela mesma, e aquilo não agrada a Deus. Aí diz, ó, tira da tua tenda. E aqui serve dos dois jeitos. Qual, pastor? A tenda que é a nossa casa. Às vezes estamos dentro da casa lá, está com a iniquidade. Ah, pastor, mas eu sim. Você não. Mas você lembra de Eli? Sacerdote? Que ele cometeu erro? Hã? E por causa dos filhos, quem pagou a consequência? Ele pagou, não? Vigia nisso, irmãos. Antigamente, ninguém se achava nada e trazia para casa. Minha mãe achei, meu pai achei. Fulano me emprestou. Aí eu digo para vocês que aquela educação, mesmo daquele povo lá que o pessoal diz que é ignorante, era uma educação sábia. E quando você chegava em casa com um projeto, de que é esse aqui? Ah, foi meu colega que me emprestou. Volte, devolva. Era assim ou não era? Como é que você vai pegar algo emprestado
Se você não trabalha, não tem condição de pagar, vai sobrar para quem? Devolva. Você vai botar para devolver. E dizia, eu achei ali aonde? Você achou aonde? Me mostra onde foi que você achou. Não era assim? Eu passei por isso. Me mostra onde você achou. Bote aí agora. Pronto. Filho meu não acha nada não. Eu aprendi tanto que até hoje eu passo na rua e não acho nada. É sério. Vira e mexe, rapaz, achei 10 reais, achei 2 reais, achei 50. A única coisa que eu acho na frente muitas vezes é topada. Que de vez em quando eu acho até pedra na frente para tropeçar. Sai fora, rapaz. Hoje o menino chega em casa, achei. Me prestou. E o pai e a mãe fazem o quê? Vem com a namoradinha. Minha namoradinha, vai dormir aqui hoje. E dorme aonde? No quarto de hóspede? Onde é que dorme? Olha a iniquidade da sua casa aí, pessoal. É isso que a pessoa tem que entender. Essa é a tenda que é a morada, a casa, a residência. E a tenda física que é o nosso quê? Porque o nosso corpo, ele é morada do nosso espírito. O seu corpo é morada do seu espírito. Ou você não sabia disso? O que somos nós? Nós somos um espírito com uma alma que habita onde? E o corpo. O corpo sem o espírito não vive, e o espírito sem o corpo não tem morada aqui na terra. Né? Quando você vai para a parte espiritual, nós somos um ser o quê? É tricótomo que fala? É isso? Aí eu, para poder simplificar, para a pessoa entender, que tem muita gente que não entende, eu falo assim, nós somos um ser 3 em 1. Porque tem gente que não vai entender, né? Mas o que é isso, pastor? Nós somos corpo, alma, espírito. Corpo, a matéria, esse negócio bonitinho aí. Vocês são bonitos ou não? Tem que ser bonito. Levantar, olhar no espelho lá, você olha assim, eita, caba bonito retado. Né? Ó, seu corpo é a matéria lá. A mulherada enche de batom, enche de tinta na cara, aquela confusão toda. E puxa cabelo e estica pra lá e pra cá pra ficar. É assim ou não é? Porque o bicho vaidoso é mulher. É? Pior que agora tem os cabas também, mas que é vaidoso, viu? Agora tá aparecendo os cabas que são vaidosos também. Tem uma linha de homem agora aí que tá tudo na vaidade. Isso aí vai parar não, mas fazer o quê, né? Os cabas mais antigos como é que era, gente? É? A gente quer estar dentro de uma calça e de uma camisa, não é assim? Pô, eu quero nem saber. Acabou. Alguém fala agora, meu amigo, eu nasci nu, tô vestido, acabou. Tem negócio de muita ladainha, não. Mas mesmo assim, tem que estar um pouquinho apresentável, não é? Senão até para ganhar dinheiro não dá. Então vamos lá. Corpo, matéria, alma, é o que nós chamamos de mente, que são onde saem ali as faculdades de pensamentos, das intenções na alma. Espírito é o que nos liga a Deus, que nos une a Deus.
E é por isso que a Bíblia fala que Deus importa que os verdadeiros adoradores o adorem o quê? Por quê, pastor? Porque tem gente que está adorando a Deus com o corpo e com a mente, mas não está em espírito. E nós precisamos, para conversar com Deus, está o quê? Espírito. Então edifica lá a sua casa, a sua tenda. Vê o que precisa mudar na sua forma de viver, de ver as coisas, de agir. É a sua tenda. A tenda é o nosso corpo. O que é que eu estou fazendo com o meu corpo? Como é que eu estou usando minha casa? De que forma eu tenho usado minha casa? Como é que eu estou fazendo? Está entendendo, pessoal? Porque um dia o morador desse corpo aqui, do seu corpo aí, esse morador vai deixar essa casa. E a Bíblia fala para a gente, não permita que o vosso corpo, que a vossa carne destrua o vosso espírito. Corpo faz, corpo apronta e o espírito padece. Então, tira a iniquidade, aquela prática, aquele costume que não agrada a Deus e que vai destruir a pessoa. Amém, pessoal? Então, pega essa mensagem e coloca no teu coração. Traz para dentro de você. Apega-te a Deus. Une-te a Ele. Meu irmão, minha irmã, você está se unindo demais ao trabalho. Você está se apegando demais às coisas desse mundo. Às vaidades desse mundo. E isso está te separando de Deus. Volta para Deus, converte. Volta para o Senhor. Faz o bem. Guarda a palavra dele no coração. Converte, volte para ele e ele vai te edificar. Permita que ele te edifique. Que ele te reconstrua. Que ele faça tudo novo. E assim certamente você alcançará sua vitória e o favor do Senhor em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.